Jovens, boa tarde, né? Professor Robson, vamos agora com o ensino religioso. A gente tem visto nas últimas aulas, a gente trabalhou com empatia, né? Compaixão, algo que está faltando muito na sociedade brasileira, mas muito mesmo, não é pouco. As pessoas estão com ódio no coração, né? As pessoas estão querendo vingança a todo custo. As pessoas quando entram nas redes sociais, boa parte delas estão entrando simplesmente para espalhar o ódio, né? Para falar com rancor, com raiva mesmo do outro. Simplesmente porque o outro tem uma ideologia, ou pelo menos segue, né? Uma ideologia política diferente. Não que o Brasil esteja perto disso, mas se nós continuarmos dessa forma, por anos e mais anos, eu não vejo outra solução senão a gente sair numa guerra civil. Por incrível que pareça, o Brasil tão pacato que sempre foi dito que era, ah, se continuar dessa forma, talvez eu esteja exagerando, porque no atual momento da sociedade capitalista, as pessoas estão cada vez mais desintegradas, né? A sociedade está cada vez mais se desintegrando, é cada um por si, né? As pessoas não estão mais agindo em coletividade, né? E aí é um assunto mais de ciência política e também de filosofia, eu não quero entrar nessa cera aí, né? Nessa celeuma aí tudo, tá? E a gente falou do progresso das leis, né? A gente falou um pouquinho. Já falei para vocês da minha opinião, que eu sou contrário a essa questão da pena de morte. A pena de morte é uma ideia antiga, anterior ao cristianismo, ao catolicismo, às ideias evangélicas, totalmente anterior a isso. E pelo texto a gente percebeu que foi o cristianismo, a gente percebeu, alunos, né? A gente percebeu que foi o cristianismo que veio quebrar com essa ideia de pena de morte. Porque a pena de morte, inclusive, não que ela esteja lá integrada, dada como lei na cultura antiga, que, por exemplo, é tratada lá no Antigo Testamento, né? Por questões aí de tempo, a gente pode falar que o Antigo Testamento ainda é da cultura oral, digamos aí, 1000 anos antes de Cristo, até, né, 800 anos antes de Cristo, né? É uma cultura muito antiga, a cultura oralizada, né? A cultura em que as pessoas passavam as ideias dos antigos profetas através simplesmente de contar histórias, né? Não sei se vocês percebem, ali o início ali da Bíblia, ali no Gênesis, é puramente oralizado, né? Tanto que há tantas repetições. Fulano de tal, nasceu tantos dias, viveu por tantos dias, teve tantas... casou com fulano, ciclano e Beltrano, teve tantos filhos e morreu. Aí vai, Beltrano, viveu por tantos anos, casou com fulano, ciclano. Inclusive era até permitido duplo, triplo casamento, coisas desse tipo, né? E sempre numa mesma repetição. Por quê? Porque era muito oralizado, né? E naquele período ali era aceitável, digamos assim, dentro das sociedades, a pena de morte, né? Para crimes mais hediondos, né? E quando veio o cristianismo, essa cultura do perdoar, da compaixão, isso veio quebrar com a pena de morte, né? Veio quebrar com esse sentimento de ódio, né? De você se vingar através do ódio, né? Quando você melhora, quando você progride com as leis, quando você melhora a situação das leis, e a sociedade ela progride nesse sentido, né? Quanto mais a sociedade progride, ela mais vai progredindo também com as leis, ou as leis puxam a sociedade, uma coisa puxa a outra, né? E no final das contas você tem aí
formas mais complexas de se analisar crime por crime e de se punir esses crimes, né? E não mais através da pena de morte. A pena de morte é uma cultura muito antiga e nada cristã, tá, gente? Não existe essa ideia de pena de morte ser uma cultura cristã. Isso é completamente impensável. Eu fico ababacado quando eu vejo cristãos defendendo a pena de morte. Porque é algo completamente fora da cultura cristã, da cultura do Cristo. Cristo que veio falar do amor ao próximo, da compaixão, do perdão, 70 vezes 7, né? Eu fico, sei lá, fico estarrecido quando eu vejo pessoas irem à igreja, dizerem que são seguidores de Cristo e defenderem a pena de morte. Ah, professor, mas como é que a gente pode punir essas pessoas se a justiça não pune? Sei o quê? Vamos melhorar a sociedade, vamos melhorar a política, né? O que você faz a favor da política? Você só chega, coloca seu voto e acabou-se? Você acha que isso de fato é ser cidadão? Gente? Tem a quadrinha no seu bairro, próximo da sua casa. O que você fez já a favor daquilo ali? Ah, professor, tem as grades estão furadas, tem os gols, né? Normalmente é de ferro, aquela coisa, tá faltando rede. Por que não se põe uma rede lá? Por que não se une próximo à comunidade? Por que não faz um movimento básico como esse? Percebem como nós não agimos como cidadãos, como políticos? A gente acha que está fazendo política simplesmente ir lá pôr o voto. Ah, professor, mas é porque todo mundo é ladrão. Mentira! É isso que eles querem que vocês pensem. Gente que quer ocupar o espaço que você deveria estar ocupando na política. Espaço de pessoa, de ativo, de uma pessoa ativa que luta pelos seus direitos e faz uma sociedade melhor. Eu, dentro das minhas condições, eu tento conscientizar as pessoas, mostrar que isso, de fato, é a política, você participar dela. Quantos de vocês são afiliados, vocês não, crianças, né? Mas os pais de vocês, quantos dos pais de vocês são afiliados de algum partido político? Que faz parte dele mesmo, né? Eu pensei serissimamente, há pouco mais de um ano, eu pensei serissimamente me aliar a algum partido político. Ah, professor, é o PT? Não, não é o PT. PT nunca mais. Já votei no PT. O PT eu não voto mais. E se fosse, qual seria o problema? Dentro da democracia, você pode se aliar a qualquer partido político, até o PSL, aquele partido lá dos fascistas. Você pode. Ah, professor, estão falando aí que o 7 de setembro vai ter essas manifestações aí, não sei o quê, são tudo antidemocráticas. Vamos ver. Se eles chegarem lá com cartazes, pedindo o fechamento do Congresso, aquela coisa, está dentro da democracia. Eles podem pedir até a volta dos marcianos. Dentro da democracia tudo é permitido. Isso é democracia. O que não é democracia é você chegar com a arma, ameaçar os outros, você dizer que vai fechar o Congresso, você dizer que vai bater em ministro, ameaçar de morte o embaixador da China. Isso não é liberdade de expressão, isso é crime. Eu, dentro das minhas liberdades, eu não posso fazer o que eu bem entenda. Eu não posso dizer liberdade de expressão, eu simplesmente achincalhar o outro, ameaçar de morte, dizer que eu vou bater, chegar com arma. Eu não posso. A democracia e a liberdade de expressão, ela vai até o momento em que eu não agrida a liberdade do outro. Tá? Vamos participar da política, a política ela vale a pena também, tá, gente? E é no momento que você sai dela que entram os vagabundos. E pode ter certeza, eles entram não com outro objetivo, senão para roubar. Esses sim vão para roubar. Vamos lá. 9 minutos, 9h48. Eu vou dar uma pausa aqui e aí a gente começa de fato a leitura.
Mas lembrando, a gente já vinha com esses conteúdos antes e ficou bem claro para vocês de que a pena de morte, esse conceito pena de morte, ele entrou em crise, digamos assim, ou ele foi quebrada essa ideia exatamente no momento em que surgiram essas religiões que pregam o perdão, o amor ao próximo, o amor entre todos. Como, por exemplo, cristianismo, budismo, olha isso, acabei de olhar, hinduísmo, cristianismo, budismo, hinduísmo, principalmente, né? Ah, professor, o professor não está falando do islamismo, né? Não, porque o islamismo ele é mais fechado em algumas ideias. Apesar de que ele seja até mais aberto em relação ao Cristo do que o judaísmo. Judaísmo que as pessoas pegam a bandeira de Israel e dizem que são a favor da cultura judaica, né? Enfim, os judeus não estão muito afim de saber da figura do Cristo, não. Vocês sabiam disso? Os islâmicos entendem que Jesus é um dos 3 grandes profetas. Os judeus nem isso consideram. Eles ainda estão esperando o grande profeta deles. Aprendam antes de saírem feito gado, seguindo os outros, simplesmente porque ouviram uma história errada. Tá bom? Eu vou dar uma pausa aqui, daqui a pouco a gente volta.